como não falar, né? Começar falando sobre este assunto, quero repercutir um pouquinho aí com você a questão do Copom, que aumentou ontem a taxa de juros aí em 1 ponto percentual, como que era já esperado ali pelo mercado. Foi a maior alta de juros desde 2003, agora chegamos ao patamar de 5,25% e a Selic chega aí, né, ao maior nível desde outubro de 2019. Você acredita que com a taxa nesse patamar, a pressão inflacionária, ela começa a arrefecer ali? Olha, Paula, de fato a decisão do Banco Central acho que era amplamente esperada nesses 100 basis, né? Já tinha sido sinalizada desde a última reunião, o mercado já trabalhava com isso, e acho que a grande novidade que a gente teve no comunicado do Banco Central dessa vez foi justamente que, de fato, a gente está indo para um patamar acima do juro neutro, né? Então, se a gente pensar em juro neutro, alguma coisa na casa ali dos 6%, basicamente estamos falando vai para cima disso, né? Então pode ser alguma coisa na casa dos 7, 7,5%, tem os mais pessimistas já falam não no final do ano, já no começo do ano que vem, mas de 8% até. E o grande vilão aí da história é justamente a questão da inflação, né? Que nos últimos tempos a gente tem recebido notícias e mais notícias negativas a respeito da inflação. Ela tem se mostrado mais persistente, seja na questão da inflação de serviços, a gente tem a crise hídrica, a gente tem as pressões das commodities, a gente tem um ano eleitoral ano que vem, então assim, a gente tem visto um cenário bastante desafiador. O que a gente não tem visto é o que seriam possíveis triggers para fazer a inflação arrefecer. Então isso nos leva a desconfiar aí que talvez o movimento da Selic ele não está tão claro ainda onde ele termina. A gente sabe que ele começou, a gente sabe que o Banco Central tem ajustado o discurso, né? Se a gente lembrar, 6 meses atrás ele estava falando que ia manter um nível muito baixo por muito tempo, né? Acho que a realidade mudou bastante nesses últimos meses, e provavelmente a gente vai assistir altas mais altas até o final do ano aí da Selic, provavelmente para esse patamar acima de 7%. Inclusive, você falou que não dá muito para a gente saber. Minha próxima pergunta para você seria mais ou menos essa, porque no comunicado de ontem, o Copom, né, falou aí sobre elevar mais a Selic para além da taxa neutra, né? E eu queria entender, na sua visão, se vocês visualizam ali qual patamar você vê a Selic que vocês estejam projetando para o final deste ano, para o ano que vem. Como que uma Selic acima da taxa neutra pode acabar impactando a atividade também no ano que vem, de uma forma em geral? Acho que esse conceito de taxa de juro neutro, ela está diretamente relacionado com estimular ou não a atividade econômica, né? Então, quando a gente começa a ver uma inflação mais persistente, e se há algum tempo atrás a gente estava culpando basicamente as commodities por essa alta mais expressiva da inflação, mas a gente agora começa a ver serviços também e outros fatores. Ano que vem é ano de eleição, a gente vê o teto dos gastos, tem tido cada vez mais discussões se ele de fato está lá ainda firme ou se vão ter algumas brechas. Então a gente está numa situação com menos visibilidade de fato. E assim, o Banco Central, quando ele fala de taxa de juros neutra, ou principalmente que estamos indo para um patamar acima da taxa de juros neutra, significa que em algum grau ele já está pensando em como frear, de certa forma, esse excesso de atividade, nessa recuperação mais forte da economia, para controlar os níveis de inflação. Então, é possível que a gente tenha que aumentar. A gente não descarta que, eventualmente, a surpresa aí que tem para acontecer na Selic para cima, né? Como tem, na verdade, já acontecido nos últimos meses, né? Mês após mês, a gente tem visto a curva pré-subir, as expectativas subirem, né? Tanto que no começo do ciclo de alta, tinha gente que acreditava que podia ser que não passasse de 5% até o final do ano, tal. Hoje em dia já está claro que é de 7% para cima, né? Então, as expectativas têm sido ajustadas em função dessa persistência da inflação num nível bem desconfortável, né?